No livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, a partir do primeiro versículo, diz assim a palavra de Deus. Por aquele tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns das igrejas para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E, havendo prendido, encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nesta mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro do lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa, e caíram-lhes as cadeias das mãos. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E, saindo, seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via uma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, o qual percorreram uma rua, e logo o anjo apartou-se dele. Versículo 11. Pedro, tornando em si, disse: agora sei que verdadeiramente o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Meus amados, já havemos ouvido a oração e somos gratos a Deus pela oportunidade de poder expressar a sua palavra aqui neste momento, juntamente convosco. É muito interessante essa passagem bíblica e que nos deixa de veras inculcados. Eu diria mais, me deixou ultimamente muito envergonhado. E eu vou compartilhar convosco a razão. Pedro estava prestes a ser executado. Ele não era melhor do que o anterior, Tiago. Tiago, o discípulo, seu companheiro, igual discípulo de Jesus, ele foi executado à espada pelo rei Herodes. E agora Pedro era o próximo candidato a ser executado, porque Herodes percebeu, como um político que era, ele que estava agradando o povo. E para agradar o povo, ele faria qualquer coisa. E ele, então, prendeu Pedro. Imagino, vocês percebem que estava diante de 16 soldados, 4 quaternos, 4 vezes 4, 16 soldados. E 2 soldados estavam diante dele, além de estar Pedro com correntes atadas nas suas mãos e nos seus pés. No dia seguinte, certamente, Pedro seria executado. Acreditando ou não no resultado, Pedro estava ali, prestes a ser executado. Evidentemente que nós poderemos falar sobre as razões pela qual Pedro estava demonstrando tanta tranquilidade. E Pedro, as Escrituras dizem que Pedro dormia. Pedro foi dormir. Ora, é uma situação muito difícil, até para se explicar. A gente pode deduzir, a gente pode tirar a interpretação
convincente. Por que será que Pedro conseguiu dormir naquela situação? A princípio eu disse que interpretei, eu li essa passagem um tanto envergonhado, porque nós, seres humanos, e que estamos à mercê da ansiedade da vida, né, das dificuldades da vida, como cristãos, inclusive, estamos sujeitos a insônias, ansiedades, e a gente perde o sono, por poucas ou por alguma coisa muito grande, né? Pelo menos considerado por nós. E a gente perde sono. Eu, particularmente, depois dessa passagem, até que de haver interpretado, haver analisado com precisão, eu tenho me livrado disso, mas esporadicamente a gente perde o sono por coisa bem pequena, bem minúscula. Isso entre nós, os cristãos. Ministros de Deus e ministras também. E agora nós estamos diante de uma situação que talvez para um ser humano é uma das piores possíveis. Pedro, ele estaria sendo executado no dia seguinte. Estaria sendo executado. Ele não era melhor do que Tiago. E vem em nossa mente algumas das razões, pelo menos nós deduzimos. O que levou Pedro a tamanha tranquilidade? Pedro não tomou nenhum calmante, não. Natural, não tomou chá para dormir, não. Pedro tranquilamente dormiu, com cadeias. Ora, se ele estava cansado, o cansaço, muito cansaço, não ajuda a gente a dormir. Nós temos experiência disso. Às vezes, quando o corpo está dolorido do cansaço, nos atrapalha de dormir. O cansaço, para dormir, é preciso relaxar, concentrar, perder a concentração e relaxar. E Pedro conseguiu dormir. O nosso irmão Pedro, o apóstolo do Senhor, em meio a uma dificuldade tão difícil, eu disse, vou repetir, talvez a mais difícil que uma pessoa possa enfrentar. E ele dormiu tranquilamente. Pronto ou não, né? Mas prestes, pelo menos era candidato. Ele não via possibilidade de escape. Mas ele dormiu. E aí nós começamos a fazer algumas avaliações, porque a gente lê a Bíblia para isso. O que será que levou Pedro a tamanha tranquilidade que, prestes a ser executado, ele dormiu. Ele dormiu ao ponto do anjo, quando chegou e o despertou, ele pensou que era uma visão. O sono era tão tranquilizador que ele levantou pensando que estava numa visão. Ele só desconfiou quando estava lá fora, que o anjo disse, agora eu vou te deixar aí sozinho, que ele regalou os olhos e disse, na verdade, o Senhor me livrou. Mas ele estava no sono, estava descansando mesmo. Então, eu comecei a analisar justamente a vida de Pedro, mesmo antes. Pedro se converteu no Pentecoste, a gente sabe disso. Embora seguindo Jesus, mas a conversão real de Pedro foi no dia de Pentecoste. Mas o Senhor Jesus encontrou com Pedro quando havia ressuscitado na praia. Nós nos lembramos disso. E quando ele encontrou com Pedro na praia, ele teve aquela conversa com Pedro, perguntando a Pedro por 3 vezes, se tu me amas. Pedro respondeu, até constrangido, a última pergunta, a última vez que perguntou. E naquele diálogo que o Senhor Jesus teve com Pedro, o Senhor Jesus disse assim, olha, quando tu se tornar velho, quando você envelhecer, reticência. É só isso aí que eu quero aproveitar. Então o Senhor Jesus havia dito para Pedro assim, olha Pedro, você não vai morrer novo não. Ele não era ainda da terceira idade. Talvez uns 40 anos, não vamos avaliar isso. Mas Jesus disse, olha, você vai ficar velho. E quando você envelhecer, você diz isso aos teus irmãos. Então uma coisa Pedro sabia na vida, que o próprio Jesus havia dito a ele, você vai ficar velho. Você vai envelhecer. Então, apegado nisso, com certeza, quando Herodes o prendeu e colocou em cadeias, Pedro não sabia por onde vinha a resposta, mas de uma coisa ele tinha certeza, ele não ia morrer naquele dia, não morreria.
Porque o Senhor Jesus havia prometido a ele que ele ia viver muito tempo. Ele morreu, possivelmente, claro, depois. Mas Pedro tinha uma promessa da parte de Deus. E a promessa era assim: você vai ficar velho quando tu envelheceres. Então, meus amados, não foi um homem qualquer que prometeu. Não foi terceirizada a promessa. Foi o próprio Jesus que o dissera: quando tu envelhecer. Então, o que fez Pedro tranquilizar naquele momento tão difícil, era a convicção que ele tinha da promessa dada por Deus, pelo próprio Jesus, a ele, dizendo: quando tu envelhecer, você diz aos seus irmãos. Então, amados, a confiança na promessa de Deus é o que nos faz, que nos assegura, que nos dá tranquilidade. A segurança na promessa de Deus. A gente precisamos ter intimidade com Deus ao ponto de não cairmos nas ansiedades e nas depressões que estamos sujeitos, inclusive. Mas o apóstolo, ele disse que devemos lançar nas mãos do Senhor, nos braços do Senhor, todas as nossas ansiedades. E é justamente sobre isso, amado, que eu gostaria de falar, tranquilidade em meio à turbulência, tranquilidade em meio às adversidades. A gente não baixar a guarda, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das lutas, das consequências que a vida nos oferece, que o mundo nos oferece, proporciona a nós, lutas constantes. A gente não pode baixar a guarda, a gente não pode se deprimir, embora haja razão para tal. Mas a razão maior é o nosso Senhor. E a gente vai caminhar um pouquinho nas Escrituras, e eu estava também embasando a minha fala na vida de Jefté. No livro dos Juízes, no capítulo 11 dos Juízes, fala de um jovem, de uma criança, na verdade. Quando criança, adolescente, ele foi rejeitado pelos seus irmãos, porque ele era filho bastardo. Esse adolescente, essa criança, ela é chamada de Jefté. Tornou-se jovem, os seus irmãos expulsaram das imediações de Gileade, porque ele era filho de Gileade, mas filho de uma prostituta. E ele não desfrutava dos direitos que uma família desfrutava. Não tinha direitos. Ele era desprezado, e desprezado desde criança. A gente conhece um pouquinho da história, e o filho bastardo, ele não poderia jamais participar dos cultos no tabernáculo, ele era proibido. Ele era discriminado, ele era ridicularizado. Jefté, na sua infância, ele foi ridicularizado porque era filho de uma prostituta. E era muito difícil, não havia lei de bullying, não, hoje existe. Mas ele sofria bullying, não é só bullying, desprezo. E Jefté era para ser uma pessoa problemática. No entanto, ele não retrocedeu. Apesar de ser expulso pelos seus irmãos, os filhos legítimos de Gileade o expulsaram, e disse: não herde conosco, que não é só herdar. A questão não era herdar, era o desprezo que ele recebeu. E Jefté foi para longe dali e se situou em algum lugar. E ele encontrou pessoas da mesma situação que ele. E liderou um grupo, inclusive. A Bíblia faz referência que as pessoas não eram boas. Mas Jefté, ele ficou famoso pelas suas façanhas. Ouviam falar de Jefté, da sua valentia, da sua façanha. E quando houve a necessidade de uma guerra, de alguém para liderar, os próprios irmãos que haviam desprezado, que haviam expulsado Jefté, convidou para ser o líder. Sem entrar em maiores detalhes, Jefté propôs, disse: eu vou para ser o chefe de vocês. Isso é muito interessante. Ou seja, Jefté não se deixou abater pelo desprezo.
Jefté não se deixou abater pela discriminação, pelo bullying, pelo racismo. As pessoas que hoje estão sofrendo algum tipo de depressão, e já passei por isso, tenho experiência própria, é porque passa, ou nós passamos, né, pelos desprezos da vida. A gente, às vezes, fica no desejo de competir, e a gente não tem que dar satisfação, vírgula. Não devemos dar satisfação, vírgula. A pessoas não. A gente que é chamado por Deus, a gente deve ao Senhor. Claro, nós, nas nossas denominações, temos as nossas lideranças. Não é isso que eu me refiro. É que, às vezes, nós vivemos uma vida de agrado, de querer agradar a todos, e quando não fazemos, não vestimos igual, não temos o carro igual, a gente se sente no desprezo, sai fora, não é assim não. A gente tem a nossa vida e vivemos para agradar o Senhor e conviver com pessoas, não para agradar com pessoas. E a gente precisa ter cuidado para essas diferenças sociais, econômicas, estética também. Há uma demanda pela estética. A gente precisa ter cuidado para isso não nos abater, não nos deixar para baixo. E Jefté sofreu terrivelmente, mas ele não se deixou abater. E na linguagem que eu usei a princípio, ele não perdeu o sono. Não precisamos perder o sono por nada, não há nada. Não nos deixemos abater. É muito difícil de falar sobre isso, porque tal qual qualquer pessoa, eu também passo pelas dificuldades da vida. Nós temos família, nós temos igreja para liderar, somos profissionais também, e a gente sabe que não é fácil. Mas é partir para cima, é partir para cima. Eu me lembrei de Gideão, no capítulo 6 também, do próprio livro dos Juízes, que na época o povo de Israel não tinha prazer em cultivar. O povo de Israel não tinha prazer em criar ovelhas, cordeiros, gado. Porque no versículo 4 do capítulo 6 diz que toda novidade que havia, os midianitas vinham como gafanhotos e levava tudo. Então Israel estava abatido naquela época. Mas havia um homem que não se deixava abater. Olha que Gideão, ele pegou o seu trigo e foi malhar no lagar. É um paradoxo tremendo. Isso não se combina. Trigo é no moinho, lagar é lugar de uvas. Mas era época de trigo. E os midianitas viriam nos moinhos para buscar o trigo, para roubar, para saquear os trigos do povo israelita. E Gideão, na sua perspicácia, ele não foi para o moinho, ele foi moer o trigo no lagar, um lugar inadequado, porque ele entendia que não queria passar fome, não queria passar dificuldades, ele tinha filhos. E ele não se deixou abater pelas dificuldades, e Deus se agradou. E Deus se agradou disso. O Senhor Deus o buscou através de um anjo e disse: olha, Gideão, homem valoroso, o Senhor é contigo. Então, meus amados, as dificuldades aparecem, sempre houve e sempre haverá dificuldade. O Senhor nos prometeu vitórias, sim, mas vitória através das lutas. Não existe honra numa conquista sem luta, não existe. Então as lutas vêm, a gente entende que devemos entender que faz parte da vida e a gente vai enfrentar sem nos abater, sem perder noite e sem perder sono. A gente sabe também a história de José. José, desde a casa do seu pai, desde a casa dos seus irmãos, ele passou por muitas dificuldades, até chegar no Egito como escravo. Como escravo. José era um filho querido, o querido de Jacó, seria o sucessor de Jacó, como foi. E José, ele sofreu maltratos ao ponto de ser vendido como escravo. E no Egito a coisa não mudou no início, não. Era para ser um homem depressivo. José era para ser um homem revoltado com Deus e com a vida, e não era. Ele sofreu uma injúria da mulher de Potifar. E quando a coisa estava melhorando, ele foi parar na prisão, no cárcere.
E ainda assim, a sua conduta era libada, a sua conduta era uma referência. E José conseguia, dentro da prisão, sendo acusado injustamente. Era para estar acabrunhado, triste, perdendo noite, é disso que eu estou falando, perdendo sono. Mas José estava interpretando sonhos, sendo usado por Deus. Amados, é justamente sobre isso que nós estamos falando. Sobre as dificuldades que nos cercam e que quer nos fazer perder o sono. Isso se tornou muito comum nos dias atuais. As dificuldades aumentaram. Parece que seria melhor, ficar mais fácil com a tecnologia nos ajudando. E ficaram muito difíceis, inclusive para lidar com pessoas no dia a dia, um mundo competitivo e assim por diante. E a gente precisa ter essa convicção que Pedro tinha, ter esse desejo de seguir adiante, que Jefté teve, que Gideão teve e que José, dentre outros homens de Deus, que são personagens referências para nós. Vamos levantar a cabeça. Ainda que as dificuldades nos cercam, ainda que os momentos sejam difíceis em nós, mas vamos levantar a cabeça. O Senhor Jesus está conosco, Ele prometeu, Ele nos deu convicção. E nós estamos para seguir adiante. A gente espera Jesus a qualquer momento, mas Ele pode não vir. Não vir. Vida é um presente de Deus. E o Senhor nos permite estarmos vivos porque somos úteis a Ele. Ele ainda não nos recolheu. Então, essa oração de dizer Jesus me recolhe, eu diria que é até covardia. É uma covardia. A gente tem muita coisa para fazer enquanto estivermos aqui. Que o Senhor Deus continue nos abençoando. Que essa palavra possa falar fortemente em cada coração, em cada vida, e que as pessoas entendam que a ansiedade vem, a depressão vem, porque os profetas de Deus foram vítimas dela. Mas a gente precisa levantar a cabeça. Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus, estamos por aqui, meu.